Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Carlos e hoje eu venho trazer mais um episódio incrível aqui no canal, vale a pena assistir. Gente, a sugestão de hoje é incrível, vocês não têm noção. Então, aperta o play e vem comigo, que o episódio de hoje tá muito incrível. Gente, então, hoje eu vou trazer um filme que me arrependi, vou dizer, muito de não ter ido assistir no cinema, né? O nome do filme de hoje é Pecadores, sim. É um filme que, olha, eu fiquei. Não consegui dormir depois, porque eu fiquei meio, vamos dizer, impactado, sabe? Mas vamos falar sobre o filme. Gente, então, Pecadores, ou caso vocês queiram procurar em inglês, se meu inglês não estiver muito errado, chama Sinners em inglês. É um filme dirigido pelo Ryan Coogler, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? E a gente está trazendo como protagonista o Michael B. Jordan. Ele, para mim, é um ator excelente, eu admiro muito ele, os trabalhos dele, né? E esse filme foi, vamos dizer, lançado esse ano, né, em 2025. Acho que já faz uns 2, 3 meses que foi lançado no cinema. Sou sincero, que na época que eu vi que estava no cinema, eu não fui assistir, né? Eu falei, talvez não vai valer tanta pena. E me arrependo amarguradamente. Vocês não têm noção quanto me arrependo. Mas quem não assistiu no cinema tá tendo essa oportunidade de assistir agora mesmo na HBO Max, viu, gente? Então, gente, o filme, ele, Pecadores, ou quem preferir chamar Sinners, né? Ele vai trazer a história dos dois irmãos gêmeos, o Fuligem e o Fumaça, que é interpretado pelo excelente Michael B. Jordan, né? Os dois são irmãos gêmeos e eles se tornam para a cidade da qual eles saíram quando era mais jovem, e eles voltam com uma certa condição de vida melhor, e eles querem abrir um novo negócio na cidade, eles querem abrir um bar para pessoas pretas, e depois eu vou deixar mais, vamos dizer, eu vou aprofundar sobre esse assunto que vocês vão entender. Mas eu acho que, assim, de início do filme é isso, né? É, a gente vê ali no decorrer da história, né, que vai sendo apresentado os personagens pouco a pouco, né? É, eu acho que a primeira coisa, né, que eu queria deixar um pouquinho para depois, mas eu já vou trazer agora, que eu vou destacar, são os detalhes do filme e a ambientação, tá, gente? Porque assim, vamos pensar, o Michael B. Jordan, né, e o diretor, a proposta do filme é falar sobre a cultura preta e das pessoas pretas e exaltar isso. Então ali o filme ele é retratado em 1932, tá? E assim, gente, quem sabe um pouco ou já aprofundou, né, sobre em si escravidão, escravidão tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, sabe mais ou menos como que foi toda essa história que a gente que tem essa luta até hoje contra o racismo e o preconceito, né? Então, assim, gente, é um filme que foi retratado, que ele é retratado em 1932, ali já no começo do filme a gente já tem uma noção do que é aquele momento que pessoas pretas viviam naquela época. A gente tem ali, a gente começa, né, com o Pastorzinho, né, o nome do personagem, na verdade é o apelido dele, né, ele é interpretado pelo, vou usar o termo cantor, mas ele também é ator, né, o Miles Caton, ou Caton, desculpa, gente, nome em inglês eu sou péssimo. É, ele ali é o primeiro introduzido, né, os irmãos gêmeos também eles são introduzidos, mas ali, pela ambientação que eu falo para vocês veem que. Porque assim, gente, os Estados Unidos, né, bem um pouquinho aqui resumido, aula de história. Os Estados Unidos, depois da escravidão, eles viveu muito forte uma segregação racial. Ou seja, lugares onde brancos frequentavam, pessoas pretas não podiam frequentar. Seja ela banheiro, restaurantes, bares e etc. Era literalmente tudo separado. E eu acho que ali o filme ele já te ambienta onde ali os personagens estão vivendo e onde eles vivem, né? Acho que também, eu não sei se é um termo bom que eu vou usar, mas é aquele clássico que as pessoas pretas trabalhando em campo de algodão e você vê que ali
pessoas pretas moram em bairros afastados, é, onde eles consomem as coisas deles, por exemplo, ir num mercado, ou num bar, ou num restaurante, etc., 100% separado de pessoas brancas. Então ali você, já de início, você já se aprofunda no filme, né? Eu falo assim, na ambientação, na vivência dos personagens, né? Gente, eu vou trazer aqui, tá? O nome dos personagens principais. Esse vídeo vai conter spoiler, tá? Quando for ter spoiler, eu vou avisar vocês, mas fica tranquilo, por enquanto não vai ter. Por enquanto, eu vou trazer os personagens principais. Na hora que tiver spoiler, eu aviso, fique em paz, tá? A gente, como já disse, tem o Michael B. Jordan, que vai interpretar tanto o Fuligem quanto o Fumaça. A gente também vai ter a Hailey Steinfeld, desculpa se eu estiver falando errado, que vai interpretar a Mary, né? Que ela é um ex-namoro, né? E a gente tem o Miles, né, que interpreta o pastorzinho. No destaque também a gente tem o Jack O'Connell, né, que ele vai interpretar o vilão. Depois, na parte dos spoilers, eu explico quem é o vilão, tá? Vamos lá, gente. Então, os dois irmãos, eles voltam, gera um burburinho na cidade pela fama deles, que eles voltaram, que eles vão abrir um bar, etc. Eles resolvem abrir o bar, só que, vamos dizer que no meio da noite, surge um vilão, tá? Carlos, que vilão é esse? Pessoas racistas, sei lá, fantasma, zumbi? Não, é vampiro, tá? Eu acho que o fato de ser vampiro, né? Eu tive até essa discussão com uma pessoa próxima que eu tenho convívio, né? Que ela também assistiu o filme e ela não gostou do fato de ser vampiro. Ela achou muito aleatório esse fato de ser vampiro. E eu entendi o lado dela, mas eu falei, pelo fato de ser vampiro, que pra mim foi muita, pelo fato de ser tão aleatório a ponto dos vilões ser vampiro, que também me surpreendeu, que foi o que me agradou. Então, às vezes, quem for assistir não vai gostar, quem for assistir vai gostar. Eu, pelo menos, eu que assisti, todas as pessoas a quais eu conversei amou, né, todo esse contexto. E como que funciona? Eles estão tendo a festa deles ali e, literalmente, os vampiros, eles querem entrar na festa. Para quem sabe, em algumas lendas, eles falam que vampiro, eles não podem entrar em determinado lugar sem ser convidado. Ou seja, os vampiros, eles não conseguem entrar na festa, porque eles não são autorizados a entrar, eles não são convidados. E um detalhe, vamos dizer que, pelo contexto da época e do lugar que o filme é inserido, são vampiros brancos, tá? Então lembra lá que eu falei para vocês que tinha essa segregação de que pessoas pretas não frequentavam o mesmo lugar que pessoas brancas? Por esse fato, eles não deixam os vampiros entrar na festa, tá? Nessa inauguração do bar. E óbvio que depois, conforme o filme, vai decorrendo muitas mais coisas, né? Mas eu acho que o principal que eu posso trazer por agora é isso. Gente, o que eu vou, né, agora vamos dizer que eu vou começar a falar de alguns personagens e o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu vou primeiro começar pelos personagens, tá? Eu acho que o filme ele é sensacional, eu não tenho outra palavra para falar, tá? Porque, assim, eu acho que tudo que eu vi nesse filme não teve uma coisa que eu falei, não gostei. Ou eu acho que eu mudaria isso. Acho que não teve nada nesse filme que... Acho que a única coisa que eu não gostei do filme foi ter ele acabado, porque por mim, continuava ali, tá? Eu vou começar pelos personagens. Eu acho que o diretor, ele sabe introduzir os personagens. Eu acho que ele sabe dar, vou dizer, valor, sabe? Um significado para os personagens. Eu acho que ali não teve nenhum personagem que, vamos dizer, ele tava por estar. Eu acho que cada um dos personagens, sejam eles masculinos ou femininos, eles têm os seus valores ali, né? Eles têm seu peso, eles têm sua função. E eu acho que, assim, a dinâmica que ele traz entre todos os personagens, né? Quando vai chegando no auge daquele filme, eu acho que ali o diretor ele soube casar muito bem sobre quem ia interpretar, eu falo os atores, mas também os atores em si que interpretou os personagens. Eu vou dar destaque para uma personagem feminina, a Anne, tá? A Anne, gente, porque eu tô com muito medo de falar bosta aqui. A Anne, eu não sei se eu posso usar um termo. Acho que eu não sei se é curandeira, feiticeira, eu não sei qual é o termo. Eu usaria curandeira, tá? Porque ali ela trabalha muito com voodoo, feitiçaria.
em questão de fazer feitiço de proteção, feitiço de cura. E eu acho que ali ela é uma personagem muito importante, né? Eu acho que aquela cultura, né, do mais velho passar o ensinamento pro mais novo, eu acho que ali ela traz essa importância do que ela aprendeu com os antepassados dela, para ela tá passando ali para os personagens, né? E tudo ali que ele está vivendo, que ele está ocorrendo no filme, ela traz essa importância como, vamos dizer, uma líder espiritual que ela tá ali naquele momento. Gente, eu também vou elogiar o personagem Pastorzinho. Gente, que personagem incrível. Eu, depois que acabou o filme, eu fui correr atrás, né, do nome do ator, que depois era meio óbvio, mas descobri que ele era cantor. É, gente, que voz. Nossa, tipo assim, ele cantando blues ali, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu me apaixonei. Eu acho que literalmente, né, ele consegue te encantar ali, né. Ah, tanto que aquela cena, né, eu vou depois decorrer sobre a cena, uma cena que ele canta, eu acho que ali literalmente ele por uns 2 minutos ele te enfeitiça. Eu acho que você esquece onde você tá, o que você tá fazendo, que você parou pra assistir um filme. Eu acho que não só ali nos momentos de canto, né, quando ele canta, mas em si o personagem e todo o peso que ele traz do início até o fim do filme. Acho que é um personagem que merece muito destaque, né? Acho que é incrível, não tem muito o que eu falar, né? Eu acho que só tem elogios a fazer a todos os personagens. Gente, eu também quero falar sobre o personagem, o vampiro, né? O Jack O'Connell, né? Que interpreta o vampiro. Eu acho que ali é um personagem que eu acho que quando ele mostra a verdadeira faceta dele, né? Quando ele abre o jogo, quando ele, tipo, fala, não, esse sou eu acho que também foi um personagem muito incrível. Como eu disse pra vocês naquela hora, eu acho que o diretor ele soube encaixar cada personagem. Acho que não teve ali um personagem que você fala, não faz sentido estar ali. Acho que esse vampiro ele é muito incrível, né? O personagem, acho que o ato dele de sedução no sentido de vampiro, sabe? O vampiro, na hora de seduzir sua presa, acho que ele faz isso muito bem. O momento do canto dele, que também vou falar daqui a pouco, que é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ele também, mais pro final do filme, onde ele tenta pregar uma somos iguais, por isso que eu tô te colonizando, né? Por isso que eu quero te transformar, né? Mas eu acho que ele é um personagem muito incrível. Que é igual eu falei pra vocês, eu acho que só tenho elogios pra rasgar pra todos os personagens, né? Gente, agora eu vou, né? Que eu falei pra vocês que eu ia falar muito sobre muitas coisas que eu absorvi do filme, né? Tanto que eu tive até que anotar, porque era tanta. O filme ele vai te jogando tanta coisa assim que se você não parar pra prestar atenção em tudo, às vezes a coisa mais sutil ali, né, que passa uma mensagem pra você se tornar algo normal, né? Eu acho que ali, como eu comecei a falar no início do vídeo, a ambientação, né, aquele momento histórico que o filme está passando, eu acho que o diretor ele passa muito bem, muito bem. É, eu acho que o diretor, né, eu acho que ele conseguiu pegar uma balança e deixar ela 100% equilibrada, né? Porque eu acho que ali, se de um lado da balança ele fala muito sobre o momento que pessoas pretas estavam passando naquele momento, que é a segregação, que é o racismo, que é o. Acho que ali não chega a ser o trabalho escravo, mas um trabalho precário, que seja quase ser um trabalho escravo, que a única opção deles trabalhar como colhendo algodão ou baixa perspectiva de vida, do outro lado da balança, ele traz muita exaltação sobre a cultura preta, né? E o que eu reparei, né? Eu acho que ele traz muito sobre a representação cultural, né? Eu acho que a gente pode estar falando sobre a música, sobre em si os gostos eu digo assim, musicais, culturais, religiosos, né? Então ali ele faz muito referência ao blues. Eu não lembro se ele faz referência ao jazz, mas o blues eu tenho certeza que ele faz. A gente vê ali ele fazendo também referência à parte do blues. Para quem não sabe, gente, blues foi considerado por muito tempo uma música do demônio, tá? Porque tem até gira em torno de uma lenda, né?
que teve um cantor depois, eu vou ver se eu coloco o nome aqui, tá? Daí quem quiser pesquisa depois, que ele tocava tão bem, né, que surgiu essa lenda, que ele vendeu a alma dele na encruzilhada pro diabo, pro violão, a viola dele ficar, como dizer, bem sintonizada para ele tocar, né? E ali a gente vai tendo mais referências. A gente tem a personagem Anne, que ela traz como referência a, o voodoo, ou a religião que vem da matriz africana, ou seja, né, o voodoo, a feitiçaria, a proteção, tá? A gente também tem ali a religião, tá? Porque quem for dar uma pesquisada, tá? As igrejas também naquela época, hoje em dia eu não sei se é tão discrepante, mas até as igrejas, né, cristãs, elas antigamente tinham a igreja para pessoa branca e para pessoa preta. Então vocês veem que até ali o forma que a igreja é pequenininha, é uma igreja simples, uma igreja, acho que ali literalmente uma casa de Deus que é simples, mas que ali eles conseguem trabalhar o principal, que é louvar a Deus. Então ali todos esses pequenos detalhes faz referência e ao mesmo tempo exaltação às pessoas pretas, à cultura preta americana. Gente, agora alerta de spoiler, tá? Eu acho assim que quem quiser continua no vídeo, mas se eu fosse vocês, para rapidinho, vai lá assistir o filme da HBO, volta pra cá pra gente falar sobre o filme, tá? Mas não esquece de voltar aqui pra ver o vídeo e dar todas as suas opiniões. Gente, continuando, né? Que eu tentei anotar vamos dizer, referências que ele faz, né? Ali a gente tem a referência também sobre o KKK, né? Que é a Ku Klux Klan, desculpa, que às vezes eu posso estar falando errado, tá? Que também quem quiser tirar um tempo para pesquisar, basicamente, vamos dizer, como que eu posso falar de um jeito simples? Literalmente é um grupo de pessoas brancas que se organizam contra pessoas pretas. E, infelizmente, gente, se vocês for pesquisar, isso existe até hoje, tá? Quem for pesquisar vai ver que é uma realidade até hoje nos Estados Unidos. Teve até uns anos atrás, se vocês for pesquisar na época, no governo anterior do Trump, teve uma marcha assim absurda que, pelo menos na época que eu vi, eu achei o maior absurdo do universo. Acharem normal, normalizar pessoas na rua trazer essa opinião racista, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, assim, voltando a falar do filme, eu acho que ali o diretor ele sempre vai pôr um ponto, óbvio que referente à época que está se passando o filme, 1932, mas ele sempre põe referências, né, exaltações da cultura preta e também, vamos dizer, acho que a palavra seria, não vou dizer contradições, mas obstáculos que pessoas pretas passam, racismo, segregação, a KKK, a, a baixa perspectiva de emprego, de vida, de vivência, de felicidade, tá? Mas eu acho que essa parte de ambientação do diretor, para mim, ele tá de parabéns. Eu acho que ali, igual eu falei, quem parar para prestar atenção vai absorver o quão rico é tudo isso. Gente, agora eu vou trazer duas cenas que para mim me impactou, tá? Vou primeiro trazer a cena do bar, né, que ali tá rolando blues, que o pastorzinho tá cantando, que é aquela parte que o tempo para, que literalmente a Anne, ela fala que tem pessoas que têm poderes de chamar espíritos, que pode vir do presente e também do passado. Lembra aquele momento atrás, eu acabei de falar que o diretor ele traz essas referências, essa exaltação à cultura preta? Esse é um dos momentos. Tirando ali aquela cena que é absurda de lindo, se vocês forem ver ali, ele faz referência à cultura preta, que se vocês também pesquisarem, gente, muito da cultura preta, ela foi, vou dizer a cultura preta americana, ela foi, vamos dizer, roubada e ao mesmo tempo apagada, né, das pessoas pretas. Então a gente vai ter como exemplo o rock, que teve origem de pessoas pretas, só que quem ganhou fama foi o Elvis Presley, ou a gente pode ter o blues ou jazz, que quem começou são pessoas pretas, mas
por mais que pessoas brancas consumiam, eles não aceitavam que teve essa origem. A gente tem o rap, o hip hop. Então, assim, ali a gente vê que a todo momento o. Acho que tem até uma parte do filme que tem um personagem que ele fala, né? Que eles gostam da música, eles só não gostam de quem que canta, né? Ou quem que toca. Eu acho que o diretor ele sempre também faz isso, né? De falar, ó, quem criou isso foi nós, quem começou isso foi nós. Então vocês têm que ter vamos dizer, uma consciência, né? De saber que quem começou o blues, quem começou o jazz, quem começou o hip hop, o rap e etc. Eu acho que ali é aquele momento que mostra coisas do futuro, mas ao mesmo tempo coisas do passado. E quando eu digo coisas do passado, gente, eu falo ali fazendo referência à própria África, tá? À cultura africana, né? Que ali vocês vê alguns momentos, vamos dizer, de tribos ou culturas, né? E eles também ali têm até um certo momento, né, que eles fazem uma certa exaltação à cultura chinesa, tá? Eu dei até uma pesquisada depois, né, que eu, igual eu falei para vocês, o diretor ele vai jogando tanto detalhe que se vocês não for atrás para vocês entenderem, fica meio abatido assim, que os Estados Unidos, né, vamos pôr na década de 20, no século 20, desculpa, muitos chineses, né, muitas pessoas asiáticas imigraram também para os Estados Unidos, né, então eu acho que ele, né, o diretor ele faz ele exalta muito sobre a cultura preta, mas ele também ele faz referência sobre a cultura indígena, a cultura chinesa, a cultura europeia, e eu não falo o europeu colonizador, mas o europeu imigrante, aquele que saiu em questões de miséria e foi migrar até os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Acho que ele faz exaltações ou citações, né, durante o filme, mas essa cena do bar, para mim, foi tipo assim, acho que ele foi o auge do filme, né. Gente, outra cena que eu quero muito destacar do filme, né, é aquela cena da música escocesa que os vampiros começam a cantar. Para quem não sabe, né, o vampiro ele esconde suas origens, né? Pelo que eu entendi, também dando aquela pesquisada, ele é um vampiro muito antigo, tá? Porque, gente, o que eu pesquisei e eu entendi. O vampiro ali, né? Se eu não estiver enganado, o nome dele é Remini, um negócio assim. Ele chega ali um momento que ele mostra o seu verdadeiro eu. O verdadeiro eu como pessoa e como cultura. E ele traz uma música, né? Eu vou pôr o nome da música aqui, porque eu esqueci, mas é maravilhosa. E ele traz muito ali, falando, eu sou irlandês. Ele joga ali na mesa, né? Vamos dizer, na hora que ele realmente mostra sua face e começa aquela dança, aquela música, que também é incrível. Eu fiquei muito encantado. Depois do filme, né, que passou aquele êxtase que eu tava sentindo na hora, fui pesquisar. O que acontece, gente? Os irlandeses, né, eles também foram colonizados pelos britânicos, tá? Os britânicos, eles colonizaram os irlandeses, eles tentaram fazer todo um apagamento de cultura, então tentou fazer um apagamento de cultura, de religiões, de crença e de etc. Tanto que o vampiro no final ele fala, né, que acho que tem um momento que o pastorzinho tá rezando e ele fala que tentaram ensinar, que tentaram, vamos dizer, impor ele a acreditar, fazer essas orações, etc. Então eu acho que também é um dos auges do filme, né? Acho que ele tá muito empatado, um pouco abaixo da cena do bar, mas acho que ele é maravilhoso. E eu acho que conforme você mais pesquisa sobre as referências que o filme faz, acho que o filme ele vai se transformando mais bonito, tá? Mas quem vê aquela cena lá da música, da dança irlandesa, eu também descobri que é uma música tradicional da Irlanda, né? Sim, faz referência à Irlanda, faz referência à colonização que eles sofreram absurda e que eles foram, vamos dizer, obrigados, né, imposto a viver isso. Gente, finalizando aqui, eu acho, né, Carlos, para mim é o filme do ano, tá? Tudo bem, seis, falta 5 meses ainda para acabar o ano. Posso estar pagando minha língua, mas para mim, sim, é o filme do ano, tá? Eu sei que pode ser muito exagero, talvez aí vocês vão assistir o filme e não vão achar que é tudo isso. Eu achei, tá? Não em si só pelo filme, mas sobre tudo isso que eu falei para vocês.
pelo menos a última vez que eu assisti um filme e falei que era o filme do ano, foi um dos filmes que ganhou mais prêmio na história, né? Que também eu vou trazer esse filme um dia. Aguardem, porque muitos amam, muitos odeiam, mas eu vou trazer. Mas pra mim, sim, eu acho que é um filme, pelo menos pra mim, é o filme do ano. Acho que vai ganhar uma lavada de prêmios. E não vai me surpreender se ganhar melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, direção, ambientação, eu nem sei se existe esse termo, né? Mas figurinos, som, direção, etc. Não vai me surpreender nem um pouco se ganhar todos esses prêmios. Filme do ano, que pelo menos pra mim é filme do ano, tá? E eu acho que é isso. Não tem muito o que eu falar pra vocês. Minha nota final, com certeza, é essa. Olha, acho que não é nem 10 de 10, acho que é 100 de 10, na minha opinião, né? Mas deixa aqui nos comentários quem assistiu. Se você não gostou, fala, Carlos, não gostei por causa disso, disso, disso. Carlos, eu gostei por causa disso, disso, disso. Carlos, eu discordo de você nessa parte. Carlos, eu concordo com você nessa parte. Mas deixa aqui embaixo nos comentários tudo, o que vocês gostou, o que vocês não gostou. Aperta esse like aqui, gente, que vocês me ajudam muito no like, tá? Eu sei que o canal é novo, que eu tô trazendo vídeo, às vezes meio sim, meio não, mas eu prometo que sempre vou trazer vídeo. E compartilha com aquele amigo teu que gosta de filme, que gosta de sugestão de filme. Aquele amigo teu que vive perguntando, amigo, que filme que eu posso assistir? Nossa, não acho nenhum. Manda meu canal, para ele acompanhar o canal e ter muitas sugestões de filme para assistir. Gente, então é isso, ó. Um beijo, tchau, tchau. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Tchau, tchau.